Ok, então isso daí fecha a parte que eu queria falar com vocês de desenvolvimento, como é que funciona. Então a partir daqui eu posso pegar e partir para fazer a demonstração então do Swift. Bom, como a gente está falando da parte básica do Swift ainda, né, foi lançado o livro da visão geral, a gente não está ainda criando aplicativos propriamente dito. Então o que eu queria fazer é desmistificar um pouco o Xcode, tá? E mostrar para vocês o que está acontecendo, como é que funciona, o que é a linguagem e como é que vocês vão poder usar então os exemplos que estão lá no livro. O que é o Xcode? Tá? Como é que ele vai funcionar? O que vocês têm que saber sobre ele? Geralmente o que vai acontecer aqui vai ser o seguinte: o Xcode você vai poder pegar e criar um projeto novo. Embora já tenha aqui um criado, né, já está aberto aqui para vocês, criar um projeto novo é uma coisa relativamente simples. É só ir no File, New, Project. Com isso ele já abriu aqui uma outra janelinha, tá? E ele te mostrou aqui, vou deixar aqui bem centralizado, meio que os vários templates possíveis para você criar um projeto Xcode. Então você tem aqui separado por iOS, né, que seriam os aplicativos para celular e tablet, e você tem aqui OS X, que seriam os aplicativos para o próprio Mac, né, para você rodar dentro do desktop. No nosso caso aqui, a gente está interessado no iOS. Então o que a gente tem aqui de templates? Eu tenho templates para aplicação. Então tem aqui o Master Detail, que é basicamente como se fosse uma aplicaçãozinha de e-mail, né? Que tem aquela lista de e-mails do lado e mais um quadradinho de conteúdo do outro. Você tem os que são baseados em página. Baseado em página, na realidade seria uma telinha com aquelas bolinhas embaixo marcando as páginas, e você vai poder fazer o tipo de um livro, né? Você vai passando, arrastando, isso daqui vai pulando de uma página para outra. Você tem o Single View, que é a aplicação mais básica possível. Acho que na realidade só não é mais básica que a vazia, né? Mas que basicamente o view é o quê? É uma tela. Então ele vai te dar lá um view controller, né, que é o que a gente chama de uma tela, e ali você desenvolve todo o resto. Você tem o tab de application, que seria várias telas daí nesse caso, mas que teriam aqueles botõezinhos do lado, né, como tem no aplicativo, acho que de clima lá, não. Agora não vou lembrar, mas são aqueles aplicativos que tem geralmente aqueles tabzinhos embaixo que você clica lá para cada clique ali na realidade te dá uma tela diferente. O jogo é uma coisa que realmente vai valer um capítulo à parte mais adiante. Eu vou precisar dar uma olhada melhor nisso, porque foi lançado muita coisa nova aqui na parte de jogos, que está na realidade relacionado justamente ao desenvolvimento de jogos, você montar cenas. Mas não vou dizer que ele chega a ser um stencil, tá? Igual eu mostrei ali para vocês, que dá para você montar coisa ali muito fácil, mas eu acho que ele está indicando que ele está querendo chegar lá, tá? Então essa parte de jogos mais para frente vale a pena dar uma olhadinha. E o Empty ele é vazio mesmo, né? Ele não te dá absolutamente nada. O que eu geralmente crio é esse de um único view controller, né? Uma única view. Next, eu dou aqui um teste Swift 2, né? Porque eu já tenho ali um outro teste Swift. Ele te pergunta qual é o nome da organização. Na realidade aqui eu uso sempre o Luciano Fagundes, porque é o meu mesmo que está cadastrado lá na Apple. Esse daqui seria o identificador da minha aplicação. Esse daqui é o identificador da Babs2Go, digamos assim. Do mesmo jeito que você tem uma URL, né, para um website, para que a Apple possa saber exatamente de quem é cada aplicativo, ela criou um esqueminha parecido com uma URL, que a gente chama de URL invertida, que todo mundo precisa usar para justamente tornar único o aplicativo. Então, por exemplo, o nome desse aplicativo aqui vai ser Teste Swift 2. Mas então, se vocês olharem aqui na parte do Bundle Identifier, você vai ver que ele tem o nome da organização, que é um br.com.babs, ponto Teste Swift 2. Por quê? Porque mesmo que outra empresa resolva criar o mesmo nome de aplicativo, provavelmente eles vão ter outra URL de empresa, o que vai tornar então o bundle único, da mesma forma. Então, isso aqui é uma coisa obrigatória. Você vai ser obrigado a criar esse identificador de empresa quando você criar sua conta lá no iTunes Connect, lá dentro do sistema da Apple. Agora a diferença que a gente tem para esse Xcode que eu estou usando aqui para os anteriores é justamente que aqui, antigamente ele tinha somente Objective-C disponível para você criar um projeto. Agora eu posso criar um projeto em Swift e Objective-C.
Tá? Nesse caso, a gente vai escolher Swift e ele está me perguntando aqui, para que aparelho você quer criar esse projeto? iPad, iPhone ou Universal? A partir de agora, eu acho que já não faz mais sentido você criar aparelhos que não sejam universais. Por quê? Porque justamente a novidade desse Xcode 6 agora é justamente a possibilidade de você criar um único storyboard, né, um único fluxo de telas para todos os aparelhos. Então, não faz sentido para mim usar qualquer coisa que não seja universal. O Core Data é mais para quem usa banco de dados. Então, para você usar um esqueminha onde você meio que já fica meio que automático, tá? Todos os objetos que você cria ali do seu modelo de dados, você tem um esqueminha que a Apple te oferece, que se você criar de uma determinada forma, eles já ficam armazenados no discos bonitinhos. Você não precisa se preocupar em fazer consulta base de dados, nem nada assim. Eu não vou usar isso, tá? Porque aqui a gente vai fazer só um exemplo. Então, não vou checar aqui a parte do Use Core Data. Agora ele pergunta para mim onde que eu quero gravar isso. Vou criar uma pasta nova, vou criar teste 2. Vou colocar ali dentro. Tá feito. Então com isso daqui ele está criando um projeto novo. Vou trazer ele aqui. Então essa daqui é a cara do projeto novo que vocês têm. Ele está meio poluído agora porque ele está mostrando um monte de painéis aqui que eu já tinha tirado do outro. Mas para vocês saberem como é que o Xcode funciona. Aqui nessa parte superior direita, deixa eu descer aqui para vocês verem um pouco mais. Tá, na parte superior é toda a parte de barra de ferramentas que a gente costuma dizer, que é o que? Basicamente eu tenho a possibilidade de fazer um play, que vai daí rodar o simulador ou vai rodar onde quer que eu tenha selecionado aqui. Então eu vou colocar, por exemplo, um simulador de iPhone 5. Então se eu der um play aqui, vai demorar um pouquinho agora que ele vai ter que executar o simulador, mas daqui a pouco vai aparecer justamente já o simulador com o aplicativo rodando. Aqui que vocês devem estar vendo que está mudando um pouco a escrita é justamente o console, entre aspas, né, dizendo o status de o que está acontecendo. Então ele está dizendo, estou construindo o teste Swift 2, construiu bem, está rodando. Então agora, já trouxe aqui para mim a tela preta aqui do simulador, já vai aparecer. Na realidade é uma tela preta, né, que a gente tem hoje, porque eu não coloquei nada ali dentro. Mas então, aqui já é o simulador de um iPhone 5 rodando. Deixa eu ver se eu deixo o simulador um pouquinho menor. Bom, o que aconteceu é que realmente demorou para abrir, então não era uma tela preta que a gente estava vendo. Aquilo lá ainda era o início do simulador. O que a gente está vendo agora sim é a aplicação. Então essa tela branca que tem aqui sem nada dentro é o aplicativo que a gente está rodando agora. Então eu posso até vir aqui e apertar o... Posso vir aqui e apertar o botãozinho de Home, que na realidade é uma opção no menu. E com isso eu volto no simulador de iPhone 5. Então, é o que eu falei para vocês. Boa parte dos aplicativos que vocês forem desenvolver já pode ser desenvolvido e testado tudo aqui dentro. Só alguns recursos mesmo especiais de aparelho que você vai precisar pegar e testar dentro do telefone. O que mais que tem aqui para ver então? Aqui na parte direita você tem justamente os arquivos, né, do seu programa. A modificação também está lá no livro, é que a gente não tem mais os header files, né, que como a gente desenvolvia em Objective-C antes, seriam os arquivinhos .h. Isso daí some com a programação Swift. Então agora a gente tem só os arquivos mesmo Swift. No mais, as estruturas, né, são todas muito parecidas. Então a gente vai continuar tendo os AppDelegate, né, que aqui eu já teria que começar a falar programação de iOS para vocês. Talvez mais para frente até faça algum cursinho daí com relação a isso. Em algum momento, com certeza, eu vou abordar isso dentro dos fascículos lá dos livros. Mas o Swift está aqui, então, já está com um projetinho meio que criado já para vocês. Aquela telinha lá, ela está dentro desse storyboard que a gente chama. Então, no storyboard, é justamente para isso. Ele é um aplicativinho. Deixa eu começar a limpar um pouco essa tela, depois eu trago as coisas de volta. Então, o que é permitido aqui para a gente é justamente isso. Essa daqui é a tela que vocês estão vendo, tá? Isso daqui são coisas novas que aparecem também nesse Xcode 6. Você pode ver que a tela aqui está quadrada. Ela está quadrada justamente porque é uma forma da Apple dizer para você o seguinte: olha, desenvolve a sua tela, mas lembre-se que ela pode aparecer em qualquer formato de tela, em qualquer aparelho. Tá? Então, isso é a primeira vez que a Apple está forçando mesmo a barra
para você fazer o seu layout já preparado para vários aparelhos é justamente aqui no Xcode 6. Como é que eu crio então essas telas? Aí eu volto de novo àquela telinha chata que estava aqui do lado. E aqui tem todos os view controllers, todos os componentes básicos, né, padrão para eu usar dentro de uma tela, aparecem aqui. Então se eu quiser trazer um botão, se eu quiser trazer um controle segmentado, já está ali. Então tudo isso daqui, um switch, eu posso pegar e começar a compor as telas todas por aqui. E aí quando eu der o play, ele pega, grava tudo isso daí e coloca para rodar de novo no simulador. Olha lá, então o que era uma telinha branca agora já tem componentes que funcionam já. Tá? Então vem aqui primeiro, segunda opção. E como é que eu faço isso daqui para ter feito no código? Para quem nunca viu, vai adorar. Foi uma das coisas que eu mais gostei quando eu estava começando a programar em iOS. Ele tem um esqueminha para você colocar funções no código, que é o seguinte: você clica com o botão direito, você tem aqui ações, você tem aqui todos os eventos, e tudo que você precisa fazer então aqui, por exemplo, seria touchdown. Então a hora que tocar aqui nesse controlador, mas calma aí, esse daqui é um pouco diferente. Como ele é um switch, a gente costuma usar o value change. Por quê? Porque ele é um switch que tem o valor de on e off. Quando eu clicar nele, ele vai mudar esse valor. Então eu quero saber que quando ele muda esse valor, eu quero colocar uma ação aqui no meu código. Então basta eu arrastar essa setinha daqui para cá, para o código, pumba. Ele me pergunta qual é o nome, então eu vou colocar valor foi modificado e conecta. Então aqui já apareceu a funçãozinha aqui do lado. Então tudo que eu escrever aqui entre essas chaves já vai ser executado a hora que esse carinha aqui for acionado. Tá? Isso é tudo coisa para mostrar muito rapidamente, porque depois teria que fazer um curso bem mais focado somente na criação de interface gráfica ou UI, que a gente costuma se chamar. Mas o que é mais legal e o que vocês vão daí começar a passar mais tempo, se vocês derem uma olhada lá no livro, vai ser o seguinte: a Apple inseriu um carinha chamado Swift Playground. Nesse Swift Playground, a ideia dele principal é que você consiga testar os aplicativos que você está criando, testar rotinas, esse tipo de coisa. Por quê? Porque aqui muitas vezes no código você começa a crescer demais o código e às vezes fica complicado para você fazer o debug, ou sei lá, fica complexo demais o seu código para simplesmente testar e fazer o debug ali na hora. O Swift Playground ele é feito para você justamente pegar trechinhos de código, colocar ali dentro e ver o que está acontecendo. Então como é que eu uso o Playground? Primeira coisa, eu tenho que criar um arquivo, porque o Playground está dentro de um arquivo, tá? Então ele tem que estar no arquivo associado. Então eu venho aqui e falo New File. Eu vou trabalhar ainda com iOS, certo? Então aqui de fonte, código fonte de iOS. E aqui uma das opções aqui é o Playground. Então a hora que eu clico aqui e crio um arquivinho Playground, ele vai me perguntar o nome, né? Vou colocar My Playground mesmo, pode ficar aí do jeito que está. E dar um criar. Ótimo. Então aqui, deixa eu limpar agora a tela para vocês poderem ver melhor o que está acontecendo. Ok. Eu deixei já em tamanho de letra grande justamente para vocês poderem ver melhor. Por isso que ele está parecendo que está meio cheio de coisa aqui. Então deixa eu só trazer aqui para vocês verem o que foi criado. Na parte de arquivos vocês veem que foi criado então esse myplayground.playground. Então esse daqui é o arquivo de onde vocês podem então começar a trabalhar com Swift sem necessariamente estar anexado ao software de vocês. Aqui é um lugar mesmo para você testar. Então, eu trouxe aqui também o Pages, né? Que é só para vocês darem uma olhadinha aqui, que é o conteúdo do livro. Justamente por quê? Porque eu vou pegar agora alguns exemplos aqui do livro, que esse livro aqui está basicamente composto com um monte de exemplos para vocês poderem brincar, que é justamente mostrando como é que você consegue então brincar com a linguagem propriamente dita. Então eu vou deixar ele aqui de lado para vocês poderem continuar vendo o Xcode. Mas vamos lá. A primeira coisa, o que tem aqui acontecendo? Tem aqui um Hello Playground, tá? Na linguagem. Vocês podem ver que os comentários funcionam basicamente como em C, tá? Funcionam numa boa. Aqui a forma como eu tenho para importar alguma biblioteca que eu quero usar. No caso estou usando o UIKit. O UIKit
No fundo aqui nem é necessário, tá? Eu vou até apagar isso aqui para vocês verem o mínimo que eu posso ter dentro de um playground. Por quê? Porque o UIKit é o acesso que eu tenho a todos aqueles componentes gráficos, tá? Então aquele switch, tudo aquilo lá está dentro dessa biblioteca. Para esse teste aqui que a gente vai fazer, olha, não tem nada, não preciso de absolutamente nada. O mínimo possível, o mínimo indispensável que eu tenho que fazer pode ser uma linha. Então eu tenho o comando de println, que eu posso me colocar aqui o hello world, que é o tradicional, né? Todo mundo sempre faz isso. E aí o que acontece? E agora vocês podem ver aqui do lado que aparece aqui console output, que basicamente me imprimiu o hello world. Para quem está acostumado com uma linguagem C da vida, você ia precisar pelo menos de umas 10 linhas para você poder fazer esse mesmo programinha aqui, né? É o programinha mais básico que você consegue fazer dentro de uma linguagem. O que acontece é que o Swift, ele não é interpretado, mas dentro do Playground ele é interpretado. Por quê? Justamente porque aqui não é para você desenvolver o seu software aqui dentro. Aqui dentro é para você testar coisas que você gostaria de saber se funcionam ou não funcionam. Então o menor programa possível que você poderia fazer está aí. É o seu primeiro programa do Hello World em Swift. Variáveis, vamos lá. Estou copiando aqui alguns trechos do livro. O que mais que esse Playground pode mostrar para a gente que é interessante? Vocês podem ver aqui algumas coisinhas já bem interessantes, que é o quê? Ele já me permite, aqui na própria barrinha aqui do meio, né? Porque aqui eu estou tendo a visão de console. Eu posso até tirar essa visão de console se eu quiser, deixar somente aqui a parte do Playground. Por quê? Porque aqui ele está me mostrando já, em tempo real, né, à medida que eu escrevo, o que está acontecendo aqui em termos de memória. Tá? O que acontece aqui? Eu criei uma variável, minha variável, coloquei 42 lá dentro. Então ele está me dizendo, ó, sua memória aqui, 42, está aparecendo aqui. Se eu quiser adicionar isso daqui lá na minha saída de console, ele já está me dizendo, olha, ele está aqui, dá um gráfico, dizendo que minha variável hoje está mostrando o valor 42 ali. Então ele já começa a linha 40, na posição 0 dela, na vida, né, no tempo de vida dela 0, ela tem 42. Depois, se eu quiser colocar mais informações ali dentro, eu já coloquei aqui, olha, que eu fui alterando, a minha variável já recebeu 50, então aqui já mudou aqui no tempo de vida. Se eu for trabalhar depois se eu quiser criar constantes, a mesma coisa. Posso colocar ali e começar a ver tudo que está acontecendo aqui na minha posição de memória aqui dentro. Isso daqui começa a ficar particularmente interessante quando eu for trabalhar com loop, por exemplo. Quer ver? Vamos lá, vou apagar esses daqui, que eu não preciso mais ver. Vou colocar um trecho de loop aqui dentro. Vamos lá. Então, olha só como é que ficou, então. Eu criei um array, tá, de resultados individuais aqui, que tem basicamente um array de inteiros, né, uma lista de inteiros. Depois disso, eu fiz um for, tá, que ele diz aqui, então, for. O resultado, né, uma variável resultado que estiver dentro desse array, então esse é um outro formato possível de usar em Swift, então ele vai pegar para cada iteração do for, ele vai pegar um valor e vai colocar dentro dessa variável resultado, e aqui dentro então eu falo, bom, eu quero fazer o seguinte, eu quero ver como que está a situação desse resultado aqui agora. Então ele está me dizendo o seguinte, olha, esse for vai, baseado nos valores que eu tenho aqui, né, quando ele for ser executado, ele vai passar 3 vezes aqui por essa condição, o resultado é maior do que 50, e ele vai passar por 2 vezes, 2 times, aqui nessa condição onde ele não é, né, onde ele é menor ou igual a 50. Se eu quiser colocar essa informação aqui dentro também, eu posso colocar. Então aqui ele já está me dizendo que, olha, no primeiro loop, na primeira vez que passa, ele está valendo ali 4, na sequência ele está valendo 7, na sequência ele está valendo 10. Tá? Então, e se eu quiser daí brincar com esse índicezinho de tempo, eu tenho aqui o tempo aqui atrás que ele me mostra, olha, nesse primeiro tempo aqui ele está valendo 4, depois ele está valendo 7, depois ele está valendo 10. Tem essa barrinha aqui embaixo, que, deixa eu subir aqui para vocês verem, essa barrinha de tempo aqui embaixo do console aqui que ele me deixa ver exatamente o que está acontecendo em cada momento do meu programinha. Então, para isso que o Swift serve, tá? Para esse Swift Playground.
Então você consegue ter toda essa avaliação aqui. Isso daqui funciona não só para essas variáveis, obviamente que eu estou usando aqui variáveis inteiras, né, facinhas de ver, mas ele funciona também se eu quiser trabalhar com imagens, com gráficos, com funções, tudo isso daqui ele faz direitinho. A gente pode até começar a brincar aqui um pouquinho, por exemplo, será que eu consigo usar um seno de resultado? Vamos ver se ele brinca um pouco. Não, aqui ele já me deu um erro, na realidade aqui eu fui tentar brincar um pouquinho, mas já deu errado. Isso daqui eu teria que modificar um pouco esses valores para dar certo. Vamos tentar modificar aqui, porque o que ele está reclamando aqui, você pode ver que ele também já me dá a mensagem de erro bem aqui na saída do console. Que ele está dizendo o seguinte, olha, você tem um erro porque você está usando um NSNumber, mas você deveria estar usando um double. Tá, então eu criei aqui esse array que foi criado um array de inteiros. Mas se eu for começar a trabalhar com seno aqui, cosseno, eles vão me retornar valores fracionários. Então o Swift ele tem essa validação de tipos. Então ele não vai permitir que isso aconteça. Então o que eu teria que fazer? Eu tenho que pegar e no mínimo transformar esse resultado aqui em um double, explicitamente. Tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar aqui esse array. Como ele está bem facinho, vamos criar já um de ponto flutuante e ver se ele vai corrigir o erro sozinho. Ó, então, o que mais que ele está reclamando aqui agora? Está reclamando que eu não posso fazer o mais igual. Então eu vou fazer só o mais. Eu vou fazer só o igual, na realidade, e vou colocar o seno de um lado e cosseno do outro para a gente ver o que acontece. Provavelmente vai começar a aparecer aqui umas coisas bem doidas. Transformei também o resultado, né, porque ele também era inteiro. Acabei de transformar ele também aqui em float. Então aqui, vamos lá, ele está reclamando do que agora? Ele está dizendo que não é o seno está errado, essa função seno aqui não existe. Deixa eu tentar descobrir aqui como é que eu vou fazer. Então agora eu consegui eliminar todos os erros. Que eu descobri aqui que para eu poder usar a função de seno e cosseno eu precisava importar o UIKit, tá? Porque dentro dessa biblioteca aqui também tem então as funções matemáticas. Então agora que eu importei, ele até ficou, só que ficou um resultado meio bobo. Acho que eu vou fazer um outro for aqui, só para a gente ver uma funçãozinha mais bonitinha de seno e cosseno. Então aqui a gente já consegue ver uma funçãozinha melhor de seno e cosseno aparecendo. Vamos deixar ela aqui com um pouco menos de valores para a gente poder ver mais perto. De 10. Então a gente já começa a ver um senozinho aparecendo aqui, tá vendo? Então se eu começar a colocar aqui mais valores, ele vai começar a ficar um pouquinho mais definido. Mas, bom, isso daqui é só para vocês verem a brincadeira que é possível de fazer. Tá? Então o que vai acontecer? Vocês perceberam que ele já me mostra erros logo de cara, né? Então se eu fizer alguma coisa errada aqui, por exemplo, já não sabe mais o que é o UIKit, eu esqueci de colocar um i. Ele já vai me dizer aqui que, olha, ele não sabe o que ele está importando. Então se eu corrigir, ele também já corrige de cara. As variáveis são todas sendo exibidas aqui. E também daí funções matemáticas e tudo mais eu consigo ver então baseado simplesmente nessa modificação aqui de valores, tá vendo? Seno, cosseno, já tem tudo isso daqui acontecendo e aparecendo aqui. Se fosse processamento de imagem, eu ia poder ver cada momento de algum filtro sendo aplicado, eu posso ver também todo o efeito disso daí, todo momento da imagem. Então, isso é a parte interessante que a gente tem do Swift, tá? Então, nessa parte de visão geral que eu coloquei no primeiro livro, vocês vão ver, então eu vou dar uma passada aqui com o livro para vocês darem uma olhadinha. Vocês vão verem que ele está meio que corrido, né? Por quê? Justamente porque é uma visão geral, ele tem aqui 34 páginas, pelo que eu estou vendo, 34 páginas do Pages, né? Que equivale a 50 e pouquinhas páginas lá do iBooks. Vocês vão ver aqui, o que eu coloquei? Primeiro, para vocês entenderem o contexto, né? Então, alguém que nunca ouviu falar de Swift na vida, o que vai ver no livro?
vai ver então o que a Apple lançou agora no WWDC 2014, o que foi, quais os lançamentos principais, o que apareceu, e daí a novidade do Swift. Depois, para ver e cair de cara nas estruturas de linguagem. Então eu já comparo aqui a linguagem C, para fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer com vocês, o println do Hello World. Depois a gente já vai passar para variáveis e constantes, são só os dois tipos que a gente tem dentro da linguagem, como é que você usa isso, como é que é declarado. Depois, como é que você trabalha com listas e dicionários, né, que também são classes importantes que a gente usa. A parte de opcionais, isso daqui vocês vão precisar dar uma lida mesmo, porque isso aqui é novo, né, não existia antes, é a forma como o Swift trata a inexistência de valores. Na sequência, a parte de controle de fluxo de execução, basicamente todos os comandos que a gente está acostumado, né, um pouquinho diferente porque está dentro do Swift, que seria lá o if else, if then else, né, dependendo de que linguagem você está acostumado a ver. O switch ele vai merecer um capítulo à parte, porque o switch, eles sobrecarregaram tanto o switch que você consegue tratar quase que programas inteiros dentro só de cláusula switch. Então aqui ele está o jeitão básico de como é que ele é usado, mas com certeza mais para frente vai ser mais aprofundado nos próximos fascículos. For in, que é justamente isso que eu mostrei para vocês ali agora há pouco, que é você trabalhar com sequências e trabalhar com arrays, é uma forma de iterar dentro de arrays. While, esse daí praticamente não teve mudança nenhuma, então está bem parecido com os outros. Funções e closures, né, porque você tem daí como é que você cria funções, diferença entre função e método, esse tipo de coisa. O que mais? Objetos e classes, isso daqui eu também vou ter que ter depois um capítulo do fascículo só sobre isso, porque tem bastante coisa para falar, mas aqui você vai ver o basicão, né? Passagem por referência, passagem por valor, estruturas, né? Diferença entre classes, estruturas, enumerações, heranças tem bastante coisa também para ver, embora seja uma herança relativamente simples de usar, tem muitos controles na parte de protocolos e tudo mais, né? Que seriam as interfaces, né? Para quem está acostumado com Java, a interface. Manipulador de atributo, como é que funciona para você inicializar, setter e getter, né, que isso daí também tem estrutura especial dentro de Swift. O que mais? Enumerações. Enumerações também são bastante interessantes. Uma coisa interessante do Swift é para vocês saberem o seguinte: o Swift, a Apple nunca gosta, né? Sempre que eu fui em todos os WWDCs, a Apple sempre reclamou de que precisava escrever código demais dentro do... Então a Apple ela tenta tirar muito do código que o programador deveria desenvolver e trazer isso daí para a fase de compilação. Então o Swift é um passo claro nessa direção. Então tem muita coisa que a ideia é você conseguir criar um programa em Swift que seja, sei lá, no mínimo metade do comprimento que seria o do mesmo programa em Objective-C. E assim mesmo é bem provável que você consiga escrever ainda mais curto. Por quê? Porque ela criou muita coisa de inferência, muita coisa que o compilador já tenta pensar sozinho para você, ao invés de você ter que escrever. Então, muita coisa aqui vai ser baseado nisso. Muita facilidade de escrita. As estruturas, protocolos que eu falei, o que mais que vai falar aqui nesse livro? As extensões. Extensões é uma coisa bastante poderosa também, que veio do Objective-C e incorporou muito bem dentro de Swift, que é você conseguir pegar... Em JavaScript você consegue fazer isso também. É você conseguir pegar e... Por exemplo, você tem lá uma variável inteira, e você tem alguma função que você gostaria que essa variável inteira fizesse que ela não faz, né? Ela, do próprio sistema. Você consegue estender essa variável, né? Estender a classe inteira de dentro da linguagem e criar essa função, e a partir dali ela começa a fazer para você. Então, nos cursos avançados de linguagem Swift que tem lá no WWDC 2014, eles mostram umas coisas totalmente malucas que você consegue fazer com extensões. Tá? Então, quem quiser dar uma olhada, pode dar uma olhada lá. Eu provavelmente vou até abordar isso, mas bem para frente, porque esse tipo de manipulação avançada da linguagem acaba sendo uma coisa meio perigosa. Ela vale a pena fazer em determinadas situações para você deixar seu código mais limpo e tudo mais, mas é uma coisa perigosa, principalmente porque se você começa a descaracterizar um pouco a linguagem, você começa a criar a linguagem Swift à la Luciano ou à la programador. Isso daí é uma coisa perigosa. Eu particularmente não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que usar extensões é bom,
até um certo ponto. A hora que você começa a criar coisas, que cria, por exemplo, operador de mais que subtrai, ou sei lá, são exemplos meio radicais, mas a hora que você começa a modificar a linguagem num ponto que você descaracteriza mesmo, eu já acho que começa a ficar perigoso, já não vale mais tanto a pena. Mas existe e está lá para ser usado. Tipos genéricos, né? Então você pode criar tanto estruturas como enumerações e classes que você cria de forma genérica. Então, basicamente, você cria como um tipo genérico e depois, na hora que você for criar um objeto, você diz de qual é o tipo e a partir dali ele começa a trabalhar sempre com aquele tipo. Então, isso daí é basicamente como foi criado. A parte de arrays e estruturas é toda baseada na parte de genéricos. Então, também vale a pena dar uma olhadinha. E depois eu encerro aqui dizendo para vocês justamente virem assistir o Techno Hour, que é basicamente isso daqui que eu apresentei para vocês hoje. Então, também fazendo agora o encerramento então, do Techno Hour de hoje, deve ter ficado um programa gigante, 1h45 já, mas a ideia toda é essa, tá, gente? É mostrar para vocês por quê? Porque apareceu o Swift, eu acho que foi meio que o gatilho que eu estava precisando para voltar com o Techno Hour e mostrar algumas coisas interessantes para vocês, tá? O papel do Techno Hour eu sempre imaginei como sendo para isso mesmo, é trazer informação o mais fácil possível, de forma mais mastigada possível para o pessoal da comunidade. Eu sei que isso daí vai ter muita gente que vai preferir assistir o próprio da Apple, e eu encorajo, a forma como eu aprendo é justamente essa, mas eu acho que não deveria ser obrigatório, eu acho que a Apple não tem que ser a única fonte de informação. Principalmente para a gente que está aqui no Brasil, é uma comunidade gigante e vale a pena ter então tudo isso daí em português, tá? Então, enquanto a Apple não faz isso em português, eu estou fazendo para vocês. Espero que esteja à altura aí do que vocês gostariam de ver, tá bom? Beleza, gente. Então, um abraço. Essa semana então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar. Podem procurar a gente pelo site lá do Techno Hour. Agora tem lá o site do YouTube que vocês podem se registrar lá. E também o site da Watch Magazine, tá? Que vocês podem dar uma olhada. Os três, qualquer e-mail que vocês resolverem entrar em contato, vocês acabam chegando em mim, ok? Abraço então, gente. Converso com vocês de novo na semana que vem. Agora está vindo um feriadão aqui. Vamos ver se eu consigo gravar mais algum review, mais alguma coisa interessante para vocês na semana que vem, ok? Abraço então, até mais. Eu sou o Luciano Fagundes, esse foi o Techno Hour do dia 19 de junho de 2014. Abraço, até mais, tchau, tchau.